Então, vamos retomar aqui, certo? Vamos falar sobre duas propriedades das derivadas, tá? Então, duas propriedades extras. Propriedades das derivadas. Então a gente já tinha falado em três propriedades: a da soma, da subtração e da multiplicação por constante. Vamos falar agora de mais duas, tá? A quarta propriedade e a quinta propriedade. A quarta propriedade trata sobre a derivada de um produto de funções, tá? Então, se existe a regra da soma, a regra da subtração, por que não existir a regra do produto, tá? Como a regra da soma é a soma das derivadas, muita gente tende a pensar que a regra do produto é o produto. Não é, tá? É diferente. É exatamente o seguinte: é a derivada da primeira multiplicada pela segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa aqui é a regra do produto, tá? Novamente, isso aqui não é que cai do céu não, tá? Isso aqui é demonstrado a partir da definição de derivadas, tá? Só que como o processo é longo e chato, a gente acaba que passa direto por isso, tá? Mesmo porque esse aqui não é um curso propriamente de exatas, né? Não é matemática, nem engenharia, nem nada, tá? Se fosse nenhum desses cursos, a gente poderia fazer essas demonstrações, tá? E segundo lugar é a derivada da divisão, tá? Você tem uma fração aqui, certo? Obviamente, essa função de baixo aqui não pode ser zero, porque se fosse zero, a gente teria uma fração com denominador zero, que não existe. E a regra é muito parecida com a regra da soma, tá? Só que com algumas modificações. É derivada da primeira vezes a segunda, menos, repete a primeira, deriva a segunda, e aí o denominador é g de x ao quadrado, tá? De novo, isso aí também não cai do céu, tá? É feio porque aquela definição de derivada faz com que isso seja verdadeiro, tá certo? Então vamos dar um exemplo para cada uma dessas situações, tá? Então, por exemplo, por exemplo, digamos que você tem uma função f de x igual a logaritmo de x vezes, sei lá, x ao quadrado, certo? Então, veja que você tem duas funções, log de x e o x ao quadrado. As duas funções, elas não estão somando nem subtraindo, elas estão o quê? Multiplicando. Como é que vai ser a derivada, né? A derivada vai ser o quê? Deriva da primeira com a derivada da primeira função, né? 1 sobre x vezes mantém a segunda, tá? Você vai acompanhando, olhando para essa regra bem aqui, certo? Mais o que? Mantém a primeira, certo? Mantém a primeira vai ser o que? Log de x vezes a derivada da segunda. Quem é a segunda é o x ao quadrado. Derivada vai ser 2x. É esse treco feio? É esse treco feio, certo? Você pode até melhorar aqui um pouquinho, tá? Mas deixa isso pra depois. Então isso aqui, ó. Isso aqui tudo, tá? É a derivada dessa primeira função aqui. Como é que trabalharia? Se tivesse que trabalhar mais, não deixar assim. Não dá. Aqui não dá. Aqui não dá porque essas funções aqui são de classes diferentes. E aí você não consegue simplificar, digamos assim, certo?
Agora vamos dar um exemplo para a regra 2, tá? Então, ó, anotem aí a regra 2, tá? Que a regra da divisão é muito parecido com a regra do produto, só que em vez de uma soma é uma subtração e ainda tem que dividir tudo por g de x ao quadrado. Cuidado, não é g' de x ao quadrado. Muita gente se confunde. Em vez de colocar gx, coloca g'x, tá? Então, vamos aqui pro item B. No item B vamos fazer exatamente o contrário. Vamos pegar aqui uma função f de x igual a log de x dividido por x. E vamos calcular a derivada dessa função. Então, como vocês podem observar, é uma função. A primeira função é a log de x e a segunda função é o x. E aí você tem que usar a regra da divisão. Como é que vai ser a regra da divisão? Primeira função, deriva a primeira, vai ser o quê? 1 sobre x vezes, repete a segunda, né? Menos, repete a primeira, vezes a derivada da segunda. Cuidado, a função é x. Muita gente pensa que é 1 sobre x. Não é, é x. Então, se você deriva x, qual a derivada de x? 1 vezes x elevado a 0 dá 1. Então, vou deixar esse 1 aqui só para indicar que é a derivada desse. Tá? Tudo isso dividido por x ao quadrado. E aí aqui você consegue simplificar um pouco mais. Né? Ó, aqui vai dar 1 menos log de x sobre x ao quadrado, certo? E é esse treco feio mesmo. Tá? Agora eu vou passar alguns exemplos para vocês tentarem fazer. Oi. O gráfico da logaritma é que o senhor mostrou. Vai subindo, mas bem devagar, cada vez mais devagar. Aí, 1 menos isso, ela desloca só de lugar? Não, ela reflete. 1 menos. Isso. Não, quando você multiplica por menos 1, ela reflete. Isso. Se ela tá. Essa aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu vou botar mais um slide aqui pra fazer. Então você tem aqui. Então, essa daqui seria. Essa aqui seria a função log de x. A menos log de x reflete. É assim, ó. Essa aqui é menos log de x. É exatamente o reflexo, o espelho ao eixo x. Então, se for 1 menos, você vai deslocar para cima. Tá? Porque o menos 1 é como se você somando 1. Somando 1, ela desloca para cima. Então, esse aqui é 1. Desloca uma unidade para cima. Desloca todo mundo para cima. Aqui, ó, somou 1. Certo? Então, seria um gráfico, seria mais ou menos esse daqui. Vou pegar aqui. Então vou dar uns minutinhos para vocês fazerem essa daí, tá? E aí a gente faz depois tudo de uma vez.
E aí ele justifica a importância do cálculo, explicando que ele influencia até na hora de escolher uma cadeira para assistir um filme. Você tá lá do quê? Se escolher uma cadeira no cinema, ele está relacionado com o cálculo. Pela posição que você vai sentar ali, o ângulo que você assiste a tela. Isso está relacionado com limites? Isso está relacionado com limite? Então, acho que está relacionado com a otimização, né? Que é a derivada, que é limite. Os problemas mais importantes do mundo hoje em dia são a otimização. Por exemplo, coisas de modelos de inteligência artificial, eles querem pegar o melhor modelo que explica a realidade. Então, antigamente, os algoritmos dos computadores, eles tinham que acertar sempre. Você vai programar um carro, você vai programar um carro para dirigir sozinho. Então, ele tem que conhecer todas as ruas do mundo, todas as possíveis situações do mundo para poder dirigir. Só que isso aí é inviável, tanto do ponto de vista de processamento, quanto do ponto de vista de armazenagem de dados. Então, a grande diferencial desse inteligência artificial é que eles não querem mais que os robôs, sei lá o que, os computadores acertem sempre. Mas eles querem que os computadores acertem com uma probabilidade muito alta, inclusive maior do que o ser humano. Então, por exemplo, o médico acerta o diagnóstico de câncer com, sei lá, 85% dos casos. Mas você pode montar um programa de software de computador que acerte 99% dos casos. Ele vai acertar sempre? Não, vai acertar melhor que o ser humano. Isso aí já, por exemplo, um dia um carro autônomo, né? Daqui a algum tempo isso vai existir assim frequente. Não quer dizer que o carro autônomo nunca vai bater, nunca vai causar um acidente. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele vai causar menos acidente do que o humano. E aí ele quer o quê? Quer otimizar, de acordo com os dados que você tem, quer construir um modelo, tá, que otimize as respostas do computador. Tá? Uma pequena quantidade de mais dados. Então, otimizar, não vai ser perfeito, mas vai ser melhor do que a gente.
Então vamos lá? Ó, essa primeira função, você pode ver que é um produto de duas funções, né? Sendo a primeira função exponencial de x e a segunda função x ao cubo. Então a derivada dela, você vai ter que utilizar a regra do produto. Vai ser o quê? Derivada da primeira, a exponencial de x é a própria exponencial de x, vezes deriva a segunda, que vai dar 2x, 2 não, né? 3x ao quadrado, mais, agora, mantém a primeira, né, que é o próprio exponencial de x, vezes, mantém a segunda, né? Então vai dar x ao cubo. Então fica assim, beleza? Se colocar invertido, tá um problema? Não tem problema não, porque na soma tanto faz a ordem que você coloca. Não tem problema não. Vai ter problema aqui, porque o sinal vai importar, certo? Na regra da divisão, o sinal importa. Tá? Então é importante que... Pode até colocar invertido, desde que o sinal também esteja correspondente, certo? Então, ó, derivada aqui vai ser o quê? Claramente você tem que utilizar a regra da divisão, certo? Então como é que vai ser a regra da divisão? Deriva a primeira, com a derivada da primeira? 2x, certo? Vezes, mantém a segunda, que é log de x. Agora aqui o sinal é importante, é menos. Agora, você derivou a primeira, então agora você vai manter a primeira e vai derivar a segunda. Derivada do logaritmo é 1 sobre x. E aí aqui embaixo vai ficar ainda dividido por log de x, ou seja, a função que está embaixo ao quadrado. Se quiser deixar assim, não tem problema nenhum. Se quiser simplificar aqui também, ó, porque dá para simplificar, né? Fica só, vem aqui, ó, vem aqui, dá para simplificar. Isso aqui é igual a x, tá certo? Por fim, a gente tem esse daqui, né? De novo, tem que usar a regra da divisão. Você tem duas funções, ó, a de cima e a de baixo. A de cima é essa e a de baixo é essa. Você vai precisar das derivadas, não vai? Então você já pode derivar logo aqui só para facilitar a sua vida. Qual a derivada dessa primeira função? 3. Por quê? Aqui tem uma constante isolada, que quando derivada dá 0. E aqui você tem a constante vezes x, que a derivada é 1. E a derivada dessa aqui de baixo é quanto? Não, aqui é 1. Aqui é 1, está multiplicando x. Então, ó, regra da divisão vai ser o que? Deriva a primeira, com a derivada da primeira 3, repete a segunda. Quem é a segunda? Oi? Deixa eu ver. Ah, é 1 menos x, né? É, tá, verdade, valeu. Aqui é 1 menos x, né? E aqui dá menos 1. Aqui também tem que apagar. Aqui é 1 menos x. Então, derivou a primeira, mantém a segunda, né? Depois, menos, mantém a primeira, que no caso é 3x mais 2, vezes a segunda, que é menos 1. Cuidado para não confundir que são dois menos. Esse primeiro menos é o menos da regra e esse menos aqui é a derivada desse daqui. Se a segunda fosse uma divisão, se fosse x sobre 2, aí seria uma derivada nessa derivada? Sim. Aí a gente vai ver. Tem que abrir de novo, certo? Dividir pela segunda ao quadrado, né? Que aqui no caso vai ser 1 menos x ao quadrado. Aí esse numerador aqui dá para simplificar, né? Ó, você vai ter aqui 3 menos x
Aqui tem um menos com menos. 3 menos 3x. Vai dar mais, né? Esse sinal aqui com esse. Então vai ficar 3x mais 2. É menos 3x. Menos 3x. 3 menos 3x. É, 3 menos 3x. Ah, tá. Obrigado. Ainda bem que vocês estão prestando atenção aí. Aí, 1 menos x ao quadrado. E aqui, ó, olha só. Cancela esse com esse, né? Vai ficar só quanto? 5 sobre 1 menos x ao quadrado. Tá? Se você quiser abrir essa conta, você abre, mas eu prefiro já... Tá, as duas estão certas, tá? Mas vocês vão ver que lá mais pra frente que é melhor deixar fórmulas fechadas mesmo, tá? Vai facilitar alguns tipos de análise, certo? Então, esse aqui foram alguns exemplos, tá? Dessas regras que são importantes, tá? A regra do produto. E aqui a regra da divisão. Essas duas regras são importantes, certo? Mas na próxima aula a gente vai ver a regra mais importante de todos, tá? Que seria a propriedade 6 aqui, que é a chamada regra da cadeia, tá? Essa regra da cadeia é a mais importante, mas também é a mais difícil, que os alunos demoram mais para entender. Então, possivelmente vai ser uma aula inteira dedicada só à regra da cadeia, tá certo? Então, hoje foi isso.